Bom dia, meus amores do quarto ano. Vamos hoje de aula de matemática, né? Terça-feira, 6/10. Nosso assunto, gente, ele começa na página 165 no módulo 3. Pegue o módulo 3 aí de vocês, crianças. Vamos lá? Nós vamos trabalhar, gente, nessas páginas, o segmento de reta, reta e semirreta. Mas, afinal de contas, o que é uma reta? Uma reta é o conjunto de infinitos pontos colineares. Logo, toda reta é infinita. E aí eu tenho a representação da reta R, né? Porque a gente sempre indica uma reta com letras minúsculas. Gente, no livro de vocês traz umas imagens que a gente viu lá na disciplina de artes, né? Uns instrumentos musicais. Esses instrumentos, eles possuem cordas, né? São cordas que têm que ser bem esticadinhas, né? Porque senão não vão funcionar do jeito que é para funcionar, tá certo? Bem esticadas e afiadas, né? Nesse caso, as cordas desses instrumentos lembram segmentos de reta, né? Veja aí no livro de vocês como o segmento de reta ele pode ser representado pelo ponto, né? O segmento de reta B e C, que está aí no livro de vocês, ou simplesmente B e C e o tracinho em cima, né? B e C são as extremidades, são as partes de fora, tá bom? Um segmento de reta é uma parte de uma reta, A e B. Então, eu tenho a reta aqui, né? Eu tenho a reta R, e aqui eu tenho a parte dela, A e B. É um segmento de uma reta, quer dizer, um pedaço dessa reta. Os pontos A e B determinam o segmento AB, tá bom? Uma semirreta é uma parte da reta que possui um começo, né? Começa aqui, no P, mas é ilimitada no outro sentido. Ela começa no P e termina no Q. Mais para cá é infinita, digamos, né? É ilimitada, tá bom? Aí vem o tipo de reta, gente. As retas paralelas estão lá na página 168, tá bom? Quais são as características das retas paralelas? Não apresentam um ponto comum entre si, né? Elas não se cruzam, possuem a mesma distância entre elas. Veja alguns exemplos aqui ao lado. Aqui são retas paralelas, ó. São posições diferentes, mas essas retas são paralelas, tá bom? Aí você pega a imagem aí do livro de vocês, a página 168, tem uma harpa, né? Que é um instrumento musical. A harpa, ela tem retas paralelas, porque essas retas, elas não se cruzam, ou seja, elas não têm um ponto comum, elas andam lado a lado, pronto. Retas paralelas estão lado a lado sem se cruzar, tá bom? Aí vem as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas de um mesmo plano que apresentam apenas um ponto comum. Digamos aí no livro de vocês tem a reta RU e o ponto comum é o P, tá bom? Então, esses tipos aqui de retas, todas elas têm um ponto comum, né? Então, elas são concorrentes, elas estão concorrendo entre si, tá bom? Duas retas paralelas e uma reta transversal, é o outro tipo de reta, né? Reta transversal é a reta que cruza, ela vai cruzar, né, duas retas e mantém dois pontos nessas retas. No caso aqui, a reta R, ela é transversal, a reta R é transversal a S e também a T, no caso aqui, né? Que é o mesmo exemplo que está aí no livro de vocês, tá bom? Voltando aqui para as retas paralelas, gente, que o modelo mais colorido que eu peguei para vocês, são retas que nunca se encontram, não possuem pontos em comum. Então, bote isso, as paralelas não possuem ponto em comum, ó. Aqui são retas paralelas, né? E aqui também, tá bom? São retas de um mesmo plano que não apresentam pontos em comum, ou seja, não se encontram. Então, todas essas retas aqui que vocês estão vendo, RS, TUV, MNPQ, XY, são retas paralelas. É o que você mais vê, até no dia a dia mesmo a gente
Geralmente encontra muito com retas paralelas, né? Agora a gente vai falar sobre os ângulos, gente. Ângulos está na página 170. E os ângulos, a gente pode perceber que eles estão em diferentes situações do nosso dia a dia. Um simples objeto, como uma tesoura, como você vê aí, pode representar diversos ângulos, que a gente vai ver mais na frente os tipos de ângulos, né? Dependendo da sua posição. Exemplos no dia a dia. Tesoura, aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte aqui forma um ângulo, aqui também forma um ângulo, aqui forma um ângulo, aqui, ó, tem 1, 2 ângulos, aqui também vai formar um ângulo, e aqui também, ó, vai formar ângulo, e aqui na pizza também forma ângulo. Então, são situações do dia a dia que os ângulos estão sempre presentes. A gente vai ver os tipos de ângulos, tá bom? Primeiro, a gente vai ver a definição. O ângulo é a região de um plano formada pela abertura de duas semirretas que possuem uma origem comum, o vértice, né? No caso aqui é o vértice e aqui, ó, tem a semirreta A e a semirreta B. E aqui é o ângulo, gente. Temos duas semirretas A e B que se encontram no vértice. O vértice é aqui a pontinha, a gente estudou lá em figuras geométricas, né? E o espaço entre as duas semirretas forma um ângulo, olha só. Esse espaço aqui forma um ângulo. No caso aqui, de 90 graus, que a gente vai ver mais na frente. Classificação dos ângulos. De acordo com o livro de vocês podem perceber 4 tipos de ângulos, né? É o ângulo reto, que ele é igual a 90 graus. O agudo, que ele é menor do que 90. O obtuso é maior do que 90 aqui, mas é menor do que 180, tá bom? E o ângulo raso, ele é igual a 180 graus. Olha só o ângulo reto. Um ângulo reto é quando sua medida for de 90 graus. O símbolo indica que o ângulo é reto. Esse símbolo bem aqui, ó. Aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. O ângulo aqui é AOB, que é reto, né? Que é representado assim, tá bom? Mas no momento a gente não vai pedir no caso, a representação para vocês, tá bom? Só mais lá na frente. E aí no livro de vocês tem tudo isso aqui explicadinho, tá bom? Aí vem o ângulo obtuso, que é aquele cuja medida é maior que 190 e ao mesmo tempo é maior que 90 e ao mesmo tempo é menor que 180 graus, né? Que é o que você tá vendo aqui. E na página 171 explica direitinho essa questão dos tipos de ângulo. Tem um ângulo agudo, cuja medida é menor que 90 graus, esse aqui, né? Então, você tem que saber a quantidade de graus que cada ângulo indica. Então, você vai diferenciar eles aqui, tá bom? E tem o raso ou de meia volta. Alguns livros trazem a palavra do ângulo raso ou então de meia volta, é a mesma coisa, tá bom? É aquele cuja medida é igual a 180, nem menor, nem maior, igual, tá bom? Aqui é 180 graus, tá bom? Gente, para medir o ângulo, né, a abertura do ângulo, a gente usa esse aparelho aí, que a gente chama de transferidor, tá bem no livro de vocês na página 171, tá bom? Então, aqui eu tenho aquela mesma imagem lá do início, e aqui eu tenho um transferidor, que é o instrumento que mede ângulos, e aqui vai do 0 ao 180, tá bom? Então, vamos ver. No transferidor, os ângulos se classificam assim. O ângulo reto, né, que é igual a 90 graus. O ângulo agudo, que é menor do que 90. O obtuso, que é maior do que 90 graus, e o raso, ou de meia volta, que é igual a 180 graus, certo? A unidade padrão, gente, para medir ângulo é chamada grau, cujo símbolo é esse zerinho aqui, ó. Aqui, no caso, tá medindo o quê? 80 graus. Se você colocar só 80, vai ficar um número cardinal normal, né? 80. Mas colocando o símbolo grau, lembra de temperatura, que você coloca esse aqui também, graus Celsius, que a gente já estudou sobre isso lá
em ciências, tá bom, gente? Gente, esse assunto, ele não é difícil, a gente vai praticar, tá bom? E na próxima aula, a gente vai dar uma corrigida nessa atividade e tirar as dúvidas de vocês. A gente vai fazer essa aula de correção pelo Google Meet, viu? Eu vou ver se dá pra gente fazer na quinta-feira, tá bom? Mas eu aviso lá no grupo, tá? Então, nossas atividades de hoje, gente, elas estão na página 165 a 175 no módulo 3. São atividades que não tinham como eu abordar elas separadamente, porque elas estão interligadas. Então, tem que ser vista todas juntas, né? A questão das retas, dos tipos de retas e dos ângulos, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima aula, gente. Beijos!